Olá, concurseiro, olá, concurseira. Hoje temos uma aula diferenciada. Por quê? Terminando o ano, começando outro ano, fizemos uma análise de dia por dia do ano de 2012, mês a mês, e a partir disso selecionamos várias matérias, várias manchetes para relembrar você do que aconteceu nesse período e também o que pode inspirar uma banca a elaborar uma questão sobre essas matérias do ano de 2012. Portanto, essa é uma grande retrospectiva, abre aspas, aí um popurrí de notícias para que você relembre, ou melhor, nós vamos fazer aqui uma forma de facilitar a sua vida em matérias que você deve se aperfeiçoar, que você deve ler com mais atenção se você está chegando agora nos concursos e se você está estudando e precisa, eu tenho que voltar e dar uma olhada em algumas atualidades, já que as provas que tem questões de atualidades, podem cobrar coisas de até 2 anos ou mais. Por exemplo, relatório de Kyoto, já tem muito mais que 10 anos, mas ele sempre é lembrado, por exemplo, por causa da COP que acontece todo ano. Perfeito? Nossa primeira notícia, para você ter uma ideia, veja como isso é extremamente atual, não só para o ano de 2012. O que ela diz? A nossa primeira notícia, olha lá. Depois de 30 anos, caem as barreiras ao álcool brasileiro. Onde? Nos Estados Unidos. A questão do álcool, o que você deve entender aí? Onde ela pode ser cobrada? Pode cair tanto em provas que cobrem questões sobre energia, sobre questões ambientais, sobre relações internacionais. Para que o Brasil conseguisse, nos Estados Unidos, derrubar essas barreiras, foi um processo longo, foi uma luta muito grande. Por isso a manchete depois de 30 anos, e é um detalhe interessantíssimo. Mas como foi lá em janeiro de 2012, você deve ter esquecido, estamos relembrando isso para você. Concurseiro, concurseira, olha só essa notícia que você tem que fazer uma relação muito mais ampla. Por quê? Veja lá, inflação fecha 2011 em 6,5% do total da meta do Banco Central. Veja, 2011 fechou, mas ela foi lançada no janeiro de 2012. Qual a relação que você deve fazer agora? Vamos fechar 2012, em janeiro de 2013 você tem que ver o que aconteceu neste período e analisar se foi um aumento muito grande ou se ficou no centro da meta que o Banco Central vinha fazendo previsões. Por quê? A inflação, entenda o seguinte, faz parte de um trauma da economia brasileira. Nós convivemos com isso muito tempo. E automaticamente, se você notar, todos os jornais, revistas e a própria TV bate muito nessa tecla, porque ainda existe a probabilidade de nós termos grandes inflações. E isto vai prejudicar. Não é só o lado econômico, e dá a impressão, quando a gente fala só o lado econômico, é uma coisa separada. Estou falando isso no linguajar dos economistas, mas isso faz parte do nosso dia a dia. É a pessoa que vai ao mercado, a pessoa que compra o leite, o pão, abastece o carro, ou mesmo quando você pega o ônibus ou o metrô. Então, é importantíssimo essa matéria. E você tem que ver de 2011 até a entrada em janeiro de 2013, como ela evoluiu. Perfeito? Nosso próximo tema. Esta parte, você vai notar que em janeiro, infelizmente, o que aconteceu aqui, o que eu vou comentar aqui, vai acabar se repetindo. Olha só, governo usou só 48% da verba para evitar desastres. Vamos imaginar, se eu tinha 100 para gastar em prevenir desastres como tempestades, chuvas fortes que causam alagamentos, perfeito? E só usei 48 desses 100. 2 problemas sérios aí. Primeiro,
vidas serão perdidas. Não há dúvida, em janeiro e fevereiro você vai ouvir notícias de pessoas que morreram. Nós vamos ouvir notícias de casas que foram carregadas, nós vamos ver notícias de pessoas que perderam seu automóvel e assim vai. Ou seja, um prejuízo com vidas, um prejuízo material enorme. Esta é a pior parte de não se investir a verba que existia. A segunda parte, você já imaginou se os outros 52 desses 100 tivessem sido usados para a prevenção de desastres? Concurseira, concurseiro, muitos empregos seriam gerados, porque eram pessoas trabalhando nos projetos para limpar os rios, nos projetos para que não acontecesse um desmoronamento, pessoas trabalhando com o estudo do clima, com o estudo do tempo e assim por diante. Então, o não uso do dinheiro, como a manchete disse, não só causa problemas para as pessoas mais simples, como não gera emprego e automaticamente vai custar muito mais caro cuidar dessas pessoas do que se tivesse feito a prevenção. Isso é inaceitável, uma coisa absurda em termos de país. Então fique atento a esse detalhe. Agora você se pergunta, mas por que não usaram? O que aconteceu? Grava isso porque pode ser o tema não só da redação, como também no enunciado da questão. Por que não foi usado? Porque os municípios não têm capacidade de elaborar um projeto. O governo federal não manda o dinheiro se não existir o projeto. É importantíssimo que você pense nisso. E para ter o projeto precisa de gente qualificada. As nossas prefeituras precisam urgentemente fazer novos concursos para contratar pessoas qualificadas para projetos nessa área. Por exemplo, para não ter desmoronamento, você vai ter que ter o geólogo, o geógrafo, você vai ter que ter assistente social e vários outros profissionais. Essa notícia é importante, uma das mais importantes talvez do mês de janeiro. Nossa próxima notícia, concurseiro, concurseira. Vamos lá. O que a gente tem aí? No mês de janeiro, ainda no mês de janeiro, começava a se configurar quem seria o candidato que iria disputar com Obama as eleições. E aí aparece Romney. Ele vai vencer, já em janeiro, a segunda prévia para a disputa e já trabalhando aqui com todo o avanço que tem até a eleição, ele vai vencer as próximas e assim por diante, se tornará o candidato que disputa com o Obama as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Mas aqui não me interessa, ou melhor, não deve interessar a você a pessoa do Romney, certo? E sim o contexto no qual ele se tornou o candidato para a disputa. Vamos lá. Primeiro, Romney era um conservador. Segundo, ou melhor, os Estados Unidos vive um momento de crise. E um homem branco disputando com um negro que foi o primeiro negro a ser eleito nos Estados Unidos. Então essa análise você deve desenvolver aí, sabendo que o Romney não vai conseguir vencer a eleição, que era um conservador. A crise nos Estados Unidos e o Obama se elege, daí já lá no final do ano, porque a gente está falando aqui de janeiro, né, como o primeiro negro a se reeleger, vencendo um conservador milionário que fez fortuna através dos seus investimentos. Isso tudo jogou contra o Romney durante as eleições. Nosso próximo tema, concurseiro, concurseira. No meio de janeiro, aparece uma notícia muito interessante que em dezembro ela se complementa, ok? É a concordata da Kodak. Se você tem aí mais de 40 anos, você deve lembrar que nós passamos, e essa questão pode ser cobrada aí em questões de tecnologia, deixa eu fazer essa ressalva aí, né? E também relações internacionais, economia e assim por diante. A Kodak vai pedir
concordata. Eu lembro muito bem disso, porque cada vez que eu viajava no início antes de existir a câmera digital, a gente saía com vários rolos de filme, ia separando aquilo na máquina e contando quantas fotografias eu podia fazer. Por que a Kodak pediu concordata? Porque ela não foi capaz, entenda o seguinte, os administradores que ali estavam não foram capazes de ter uma visão futura da importância da máquina digital. Eles não entenderam isso, que quem estava chegando, as novas gerações, iria se apaixonar por uma máquina digital. Eu fui muito resistente, eu estou falando aqui porque eu sei que isso foi muito comum para um grupo muito grande de pessoas. Inclusive, os que administravam a Kodak não entenderam isso, achavam que o filme ia se perpetuar. E não deu certo. E quando você pega dezembro daí, agora eu estou fazendo uma análise do ano inteiro, você vai ver que a Google e a Apple se unem para comprar, e que interessante, as duas aí, uma só não tinha condições, as duas precisaram se unir para comprar as patentes que a Kodak ainda detém, e assim essas duas empresas acabam, é claro, crescendo e se fortalecendo no mercado. Mas uma matéria do início do ano, influenciando lá no final de 2012, quando a Google e a Apple se unem para comprar as patentes, tá certo? Então fique atento a isso, porque esse resultado das patentes só vai surgir lá no início de janeiro de 2013 e você vai lembrar desse tema, perfeito? Concurseira, concurseiro, presta atenção nessa próxima manchete também. Obama ordena o aumento do número de vistos de Brasil e China. Olha que interessante, né? O presidente dos Estados Unidos ordenando as embaixadas do Brasil e da China, deem vistos para os brasileiros, deem vistos para os chineses. Por que essa notícia é importante? É uma questão econômica e automaticamente política. São dois dados aí que você tem que relacionar. Econômica, por quê? Os brasileiros gastaram mais de 10 bilhões no exterior. E o Obama queria atrair isso para o seu país, porque o país vive uma crise muito grande já desde 2008. E ele entendeu que essa seria uma forma de colaborar para que a crise diminuísse. Agora deixa eu fazer uma relação mais ampla aí. O Niemeyer teve seu visto negado, já que ele faleceu há pouco tempo, né, teve o seu visto negado de entrada nos Estados Unidos. Isso, é claro, lá nos anos 80. Interessante esse fato, um dos maiores arquitetos do mundo ter seu visto negado. E na discussão, quando ele vai à embaixada e questiona, e recebe a notícia, senhor, o seu visto foi negado, ele pergunta por quê. E a pessoa que o atende diz, senhor, é uma questão pessoal. Automaticamente ele entendeu que era pelo motivo de ele ser filiado ao Partido Comunista. E ele responde, que bom, isso significa que eu não mudei. Porque não era ele que estava interessado em ir para os Estados Unidos. Era um grupo dos Estados Unidos que o chamou para fazer um projeto. Então, quando a gente analisa esse processo no longo tempo, a gente percebe como os países mudam, como a política se altera dependendo da questão econômica ou da questão cultural. Muito bem, encerramos janeiro e vamos para o mês de fevereiro. O que aconteceu no mês de fevereiro de 2012? Logo no início do mês, nós temos a seguinte notícia, isso em todos os jornais, concurseiro e concurseira. Olha lá, Graça Foster assume Petrobras. Quando você for estudar mais aprofundadamente esse tema, você tem que lembrar que a Petrobras envolve todo o Brasil, porque o que existe hoje nos supermercados, o que nós temos em casa, na nossa despensa, de uma maneira ou de outra, precisou dos meios de transporte, ou seja, precisou de combustível. Quando sobe o preço de uma mercadoria, ou melhor, quando sobe o preço do combustível, sobe o preço de uma mercadoria. Esta é uma leitura, mas você também tem que fazer a outra leitura, que a Petrobras está envolvida com a questão das licitações do pré-sal.
Como isso vai acontecer? Como isso vai se desenrolar? Como é que vai ser a distribuição dos royalties? Então, ao analisar isso, ficar muito atento, lembrar que é a primeira vez também que uma mulher assume a Petrobras, então isto é um dado econômico e cultural. Importante essa relação de uma mulher assumindo uma empresa de tamanho porte que é respeitada em todo o mundo. E ela entrou assumindo que ela tinha convicções extremas, que ela era preparada para este cargo e prometeu, é claro, uma grande mudança, mesmo seguindo a linha que já tinha se imposta antes para o desenvolvimento dessa empresa que o Brasil tem e é um orgulho e é uma referência no mundo. Esta próxima notícia do mês de fevereiro vai influenciar lá no final do ano também. Olha só, aprovada a lei da ficha limpa. Isso acontece lá no dia 16 de fevereiro de 2012. Por que essa notícia é importante? Acontece no início do ano, mas nas eleições nós já tivemos uma maneira diferente de votar. Por quê? Quando íamos lá depositar o nosso voto, ou seja, digitar ou colocar a nossa digital, a nossa impressão digital, como aconteceu em vários municípios, nós sabíamos até então que quem estava ali sendo eleito ou recebendo o nosso voto não era uma pessoa que tinha algum problema com a justiça. Caso contrário, ele não poderia ali estar. Foi a primeira vez que isso aconteceu em nosso país. Então, eu tenho convicção que, de uma maneira ou de outra, essa questão do ficha limpa vai estar presente, não em um concurso, mas em dezenas de concursos por todo o nosso país. Você precisa voltar a esse tema, reler, analisar com atenção, ok? Nosso próximo tema, concurseiro, concurseira. O que ele diz? Veja lá. Incêndio em base brasileira na Antártida deixa 2 mortos. Embora eu esteja lendo a notícia Antártida, porque é assim que apareceram nos jornais, a palavra Antártida foi usada de maneira errada, é Antártica. A palavra Antártida é uma derivação. O nome continente sempre foi continente antártico, como é Oceano Atlântico e assim por diante. Mas por que é importante isso? Vamos lá. Antártica é, juntamente com o Polo Norte, os pontos do planeta, os pontos extremos que conseguem equilibrar o nosso clima, não deixando que ele seja muito quente. Então, o gelo que existe nesses 2 lugares. E a base brasileira na Antártica é uma importante estação de estudos. Ela se chama Comandante Ferraz e o Brasil está lá desde 1984. Importantíssimo isso. E significa que nós temos pesquisas. E automaticamente, veja o que aconteceu se o Brasil conseguiu, no ano de 2013, repor a sua base, repor os seus cientistas naquele lugar para que as pesquisas voltem a ser produzidas e automaticamente nós possamos entender este continente desconhecido. Essa outra notícia, concurseiro, concurseira. Veja a manchete. Dólar fecha abaixo de 1,70. Isso lá em fevereiro de 2012. O que eu quero que você analise aí, não é o 1,70 lá em fevereiro, mas sim o que aconteceu daí em janeiro e fevereiro de 2013, quando os brasileiros estiverem voltando de sua viagem da Europa, já que o Obama liberou mais vistos para brasileiros nos Estados Unidos e automaticamente a Europa também tem tentado atrair cada vez mais brasileiros. O que aconteceu? O dólar explodiu ou não? Se ele explodiu, pode acontecer um endividamento muito grande e automaticamente um aumento do número de pessoas no Serasa. Quanto mais pessoas no Serasa, o que acontece? Menos pessoas
habilitadas para conseguir crédito. Isso é um problema sério. Então, não é analisar o preço do dólar em janeiro, e sim fazer uma comparação com todo o ano e analisar o que aconteceu, principalmente em janeiro e fevereiro, na volta das férias. Para fechar esse mês, olha essa manchete, ela se repetiu, embora tenha saído nessa revista, ela se repetiu durante o ano também. Mas olha só, planeta água sob a terra. Essa matéria está falando do aquífero Guarani, concurseiro ou concurseira. Não é só o aquífero Guarani que o Brasil tem embaixo da terra. Existem outros aquíferos, ok? Como o Alter do Chão, lá na região norte. Então, eu quero dizer o seguinte para você: vale a pena olhar com atenção os nossos aquíferos, estudá-los, porque isto envolve abastecimento de água para a população, envolve também a questão da poluição, porque alguns aquíferos começam a ser poluídos. Por quê? Vamos entender o seguinte: o aquífero nada mais é do que uma água que foi acumulada a 2, 3, 4, 5 quilômetros no subsolo, e ela está com uma grande bolha numa rocha impermeável. Mas com a agricultura, com o uso intensivo de agrotóxicos, que as pessoas usam um eufemismo aí e chamam de defensivo agrícola, mas é agrotóxico, é veneno. Isso, com a chuva, ele infiltra e vai parar em profundezas muito grandes, podendo poluir esses aquíferos que têm uma água de excelente qualidade e automaticamente causar um dano ambiental e um dano econômico inaceitável. Comentário rápido aí para você gravar. Veja, a nossa soja, que polui muito, a batata ou o algodão, tudo isso é para exportação. Os Estados Unidos, a Europa, recebem um produto perfeito para o consumo, mas o passivo ambiental aqui fica. Então, será que vale a pena? Pode aparecer uma questão em algum concurso em relação a isso, porque o defensivo não vai junto com eles, ou melhor, o agrotóxico não vai junto com esse produto para a Europa, para os Estados Unidos. Aqui ele vai ficar, e o dano ambiental ficará em nosso país, e apenas algumas empresas terão lucros com isso. Trocamos de mês agora, vamos para março. O que aconteceu nesse mês? Uma das notícias importantes logo no início de março, veja lá, concurseiro, concurseira. Putin vence em eleições na Rússia. Interessante aí você analisar, porque a Rússia é um dos países mais poderosos do mundo. Tem bomba atômica, tá certo? Por exemplo, nós temos os 6 países mais poderosos do mundo, o G6, mas a Rússia obrigou a criação do G7. Por quê? Ela falou, olha, eu tenho armamento, eu também quero brincar. Eu não sou poderoso do ponto de vista econômico, mas eu sou poderoso do ponto de vista militar. Então, o G6 foi obrigado a aceitar a Rússia em seu bloco. Automaticamente, como a Rússia viveu durante um período enorme da chamada, então, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles não aprenderam a votar assim como o Brasil. Automaticamente, a Rússia foi acusada, ou digo a Rússia aí, as eleições na Rússia, foi acusada de existir o quê? Fraude em suas eleições. Por que ela é importante? Nós não damos bola para outras eleições do mundo que são fraudadas. Porque a Rússia tem um poder geopolítico no mundo e é isso que você deve ficar atento e isso pode ser cobrado. E o interessante quando você para e analisa a Rússia, se você notou nos últimos tempos que os Estados Unidos aposentou os seus ônibus espaciais, inclusive foi notícia em todos os canais, em todos os meios de comunicação, sendo levado o ônibus espacial para ir para o museu, você nota que agora os Estados Unidos usam as estações russas para que eles possam ir até a estação espacial e lá desenvolver os seus experimentos. Olha como as coisas mudaram desde a Guerra Fria. Nossa próxima notícia, que é do ano de 2012, mas ainda
ela vai permanecer por mais uns 2 ou 3 anos aí no mínimo por causa da Copa do Mundo. Veja lá, concurseiro, concurseira. Secretário da FIFA pede desculpa ao Brasil após criticar atrasos na Copa, ou melhor, com as obras da Copa, né? O que você deve pensar aí em relação a isso? Não estou reclamando nem um pouquinho do secretário da FIFA dizer que nós merecíamos um chute na bunda por estarmos atrasados. O que nós devemos analisar aí é o seguinte: como que a FIFA tem tanto poder ao ponto de ditar as regras do evento, não no Brasil, em todos os países onde a Copa do Mundo acontece, tá certo? Então, 2014 teremos a Copa do Mundo aqui, mas esta Copa vai ser realizada porque a FIFA impôs determinadas regras e nós aceitamos. Só para você ter uma ideia muito interessante aí que mexe com o nosso dia a dia. Vamos pegar um exemplo pontual e você acaba extrapolando isso. Será que na Bahia aquelas senhoras elegantes que vendem acarajé vão poder se aproximar do estádio de futebol e ali oferecer um acarajé para o turista que veio ao nosso país? Ou nos outros pontos, cada um com sua cultura, já que a FIFA impôs um cordão de isolamento ao redor dos estádios? Então, este dado é interessante e nesse tabuleiro geopolítico aí da FIFA impor aos países as regras comerciais, as regras econômicas. Combinado? Vale a pena você pensar e eu tenho certeza que esse tema volta à tona e você vai lembrar que eu comentei aqui. Concurseiro, concurseira. Aqui eu tenho um dado interessante para você analisar. Veja também, lá logo no início do mês, morre o geógrafo Aziz Absaber. Aos 87 anos, perdemos um dos homens que mais conhecia o nosso país. Estou fazendo questão de lembrar de Aziz Absaber para dizer que você deve ficar atento principalmente em questões, por exemplo, ambientais. Quando o IBAMA ou mesmo a Petrobras vier a fazer questões relacionadas ao meio ambiente, dificilmente o Aziz não é lembrado ou vai ficar de lado. Os seus livros sobre geomorfologia, sobre estudo do clima, sobre estudo da vegetação, os seus mapas, tá certo? Sempre aparecem em provas. Então, vale a pena você parar e lembrar do Aziz Absaber e de seus estudos sobre o nosso país na questão ambiental. Terminei essa parte. Em breve eu volto com mais uma etapa, com mais um pacote aí de notícias. Bons estudos até aqui.